Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento de aprendizado, de comunhão, de oração, de ensinamento do Senhor para os nossos corações, através do devocional, através da Tua palavra maravilhosa, que é rica e eficaz. E hoje, queridos, vamos aprender de algo que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos estar distraídos, dispersos, levando a vida de qualquer maneira, como aquela música fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Nós precisamos planejar, planejar um futuro baseado na nossa comunhão com Deus, no que o Senhor nos direciona. O nosso título de hoje é Planejando com Deus. A frase do dia é: quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. E a palavra-chave é prudência. E hoje nós vamos ler aqui Gênesis 41, 37, 39, que fala sobre o quanto o faraó ficou impressionado com a unção de Deus, com o discernimento que Deus deu a José, ali revelando a ele, porque o faraó teve um sonho, contou a José, e não foi somente uma interpretação de um sonho, mas foi realmente uma revelação do Senhor para a vida do rei do Egito inteiro, através daquele sonho, da interpretação daquele sonho. Deus deu uma revelação a José de que o Egito passaria por um tempo de fome, e naquele momento em que eles estavam em abundância, José aconselhou o faraó que ele economizasse, que ele guardasse suprimentos para os próximos anos, que seriam anos de dificuldade. Então o Senhor quer que nós planejemos. E a leitura diz assim, em Gênesis 41, 37 e 39. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E José recebeu sabedoria para interpretar o sonho do faraó e, mais do que isso, a prudência para criar um plano de ação. José foi prudente de enxergar o perigo da fome no futuro, e enquanto vivia na abundância, viveu ali o presente, ele agiu de forma preventiva. José teve discernimento e durante 7 anos de fartura não desperdiçou, ele armazenou e economizou. E quando a fome chegou, o Egito estava preparado. O planejamento sob a unção divina garantiu a sobrevivência e a prosperidade. A prudência nos leva a economizar, investir e preparar recursos hoje para o tempo de escassez no amanhã. O amanhã pode ser difícil, queridos, então nós precisamos nos planejar em todas as áreas das nossas vidas, termos discernimento, prudência, andarmos na presença do Senhor, ouvindo a voz, o apontamento, os direcionamentos do Senhor para a nossa vida. E aqui, essa frase do dia diz que quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. A ausência de decisão já é uma decisão. Então, quando você decide não decidir, você já está decidindo que vai deixar a água correr solta, vai deixar a vida te levar de qualquer maneira. E essa decisão de não decidir nos leva a situações complicadas, queridos, nos leva a viver um caos no futuro, porque nós precisamos planejar, todas as coisas junto com Deus, como diz aqui o nosso título, planejando com Deus, colocando Deus na nossa frente, alinhando o nosso coração ao coração de Deus. E quando não há planejamento, o futuro não fica neutro, ele tende ao caos. Em Provérbios 21:5 diz que
os planos bem elaborados levam à abundância. Então, quando nós não planejamos, queridos, o futuro não fica neutro, não vai acontecendo as coisas, não deixa de acontecer as coisas, né? Como a nossa mente, o nosso coração, se a gente não ocupa com as mensagens do Senhor, com a palavra de Deus, o mal vem e toma conta, porque esse espaço não fica vazio, como também o futuro, né? Se não for planejado, ele não fica, né, vazio, não deixa de existir, ele existe, só que nós sofremos as consequências da desordem, né, da falta ali de disciplina, de prudência, de discernimento. Então, o ensinamento devocional hoje é maravilhoso para colocarmos em prática em nossa vida, que a palavra-chave é prudência, né? E diz assim que a prudência nos prepara para o amanhã. A verdadeira prudência não é apenas intelectual, é espiritual, é buscar a direção de Deus, né, para tomar decisões no futuro. Em Provérbios 22:3 diz que o prudente percebe o perigo, busca o refúgio, e o inexperiente, desligado, negligente, imprudente, segue adiante e sofre as consequências. Quem discerne o caminho se protege, e quem despreza a orientação colhe o prejuízo. A prudência salva porque prepara. O preparo, o planejamento diligente, produz bons resultados. Em Provérbios 21:15 diz que planejar com diligência é pensar antes de agir, agir com constância, responsabilidade, disciplina. Não é pressa nem improviso, mas esforço contínuo, guiado por sabedoria divina. Olha que lindo, queridos, esse ensinamento de hoje. Né? A prudência é algo que nós precisamos executar, né? Agir com bastante cuidado, né? Para não fazermos as coisas de qualquer jeito ou deixarmos de fazer, mas fazemos com bastante responsabilidade, disciplina. Não é pressa nem improviso, mas esforço contínuo guiado por sabedoria divina. E o Senhor, querido, nos dá sabedoria. A própria palavra de Deus diz que se você não tem sabedoria, peça que o Senhor te dá. Se não temos sabedoria, precisamos pedir, né? Sabedoria, discernimento. E a leitura diz assim: planejar deve ser mais do que organizar passos para alcançar um objetivo, mas um ato de fé e parceria com Deus. Quando deixamos o Espírito Santo nos guiar no planejamento, nossas ações ganham propósito e nossos sonhos se alinham aos planos do Pai. Você já pensou em como Deus é o maior exemplo de um planejador perfeito? Ele desenhou o universo com ordem, detalhou a criação do homem e com precisão e amor criou, né, os céus e a terra. E ainda assim nos dá a oportunidade de planejar com sabedoria. A história de José do Egito nos ensina muito sobre isso. Quando Deus revelou o sonho do faraó, José interpretou o que viria e elaborou um plano para salvar. E ele conseguiu salvar uma nação inteira da fome, né? Planejar para José foi uma expressão de confiança em Deus, né? O faraó falou o sonho, Deus deu a revelação a José e colocou em prática aquele plano durante 7 anos, né? Ajuntou, economizou, e quando veio o tempo difícil, eles estavam preparados e a fome não os assolou, né? Assim como José, somos chamados a organizar a nossa vida, colocar os nossos projetos diante de Deus e contar com o Espírito Santo para nos dar discernimento. Jesus também nos mostrou a importância do planejamento em ações, como na multiplicação dos pães e peixes. Ele iniciou com o que tinha, organizou as pessoas, agradeceu e trabalhou em equipe. Que tal fazer o mesmo? Sonhe, ore, mas não pare aí. Planeje, liste seus recursos, organize seu ambiente,
e mantenha uma atitude de gratidão e fé. Lembre-se, Deus não abençoa a desordem, mas nos ajuda quando nos rendemos à sua direção. Convide o Espírito Santo a ser seu conselheiro e parceiro. Convide o Espírito Santo a ser o seu conselheiro e parceiro. Não tem melhor amigo, melhor companheiro. E nos planos deste ano, coloque o Espírito Santo na frente da sua vida, né? Nós estamos no mês de fevereiro, já vai iniciar março, ainda dá muito tempo de você se programar, se planejar para viver um ano de bênçãos em nome de Jesus. Não faça nada sozinho. Quando você planeja com Deus, cada passo tem um propósito e cada ação reflete a glória de Deus. Então, não planeje nada sozinho, queridos. Coloque sempre Deus à frente. Né? Nosso título está dizendo planejando com Deus. A palavra-chave de hoje é prudência. Precisamos ser prudentes, diligentes, para podermos elaborar planos que no futuro nos trarão bênçãos. Aqui a palavra, quando Deus, o Senhor, fala aqui sobre a prudência, né? O prudente percebe o perigo, busca o refúgio. E o inexperiente, desligado, negligente, imprudente, segue adiante e sofre as consequências. Quem discerne o caminho se protege. O que despreza a orientação colhe o prejuízo. A prudência salva porque prepara. O preparo, o planejamento diligente produz bons resultados. Então, que nós possamos ser prudentes, diligentes, né? Fizemos tudo com muito cuidado, com muita dedicação, né? E nós vamos adquirir bons resultados e que todas as coisas vão ser para a glória de Deus, como foi na vida de José, né? Onde o faraó estava ali impressionado com a direção que o Deus Espírito Santo, a revelação que o Espírito Santo deu a ele, né? Interpretando aquele sonho. Então, que todas as coisas sejam para a honra e glória do nome do Senhor. E se você está marcando, marque aí o título, Planejando com Deus. A frase, quem não planeja o futuro, planeja o fracasso, né? E a palavra-chave, prudência. Então, que nós possamos ser prudentes, né? Quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. A ausência de decisão já é uma decisão. Então, não deixe de tomar decisões, porque quando a gente deixa de decidir, nós já estamos tomando a decisão de não decidir, né? Então, amados, que o Senhor possa falar melhor em nossos corações, possa nos dar discernimento de todas as coisas, né? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar em nossos corações, dia após dia, minuto após minuto, nos direcionando, nos guiando, iluminando, né? Todos os nossos caminhos. E vamos orar. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos, Senhor Jesus, neste momento, entrando em Tua presença, Senhor, reconhecendo a Tua sabedoria, Pai, sabendo, Pai, que nosso futuro depende, Pai amado, de estarmos com nosso coração alinhado ao Seu coração. Aprendemos, Senhor, com a história de José, que quando o Espírito de Deus habita em uma pessoa prudente, a prudência se torna o seu guia. Senhor, dá-nos sabedoria para discernir como José. Ajuda-nos, Senhor, a ter prudência. Senhor Deus, acumulando recursos, conhecimentos e fé. Que hoje, Senhor amado, nós possamos receber de Ti, Senhor, o dom do discernimento, em nome de Jesus, Pai. O dom da prudência, o dom do planejamento, Senhor, para não nos perdermos na escassez do amanhã. Ajuda-nos, Senhor, a ser prudentes em nossos planos, sendo diligente em tudo que fizermos, Senhor. Em todos os nossos planos, buscando sempre a orientação do Senhor. Que possamos nos lembrar que quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. Que possamos abrir nossas mentes e corações para ouvir a Tua voz e seguir a Tua direção, Pai. Que possamos também, Senhor, sempre buscar a Tua vontade em nossas vidas. Sermos prudentes, sábios, diligentes, em nome de Jesus, Pai.
que nós possamos somente agradar a Ti, Deus, que em todos os nossos caminhos possamos, Senhor, ter muita sabedoria, prudência, discernimento, diligência. Senhor, coloca em nossas vidas todos esses dons, para que possamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, Pai, rumo a um futuro de bênçãos, como foi a vida de José, Deus. Que nós possamos aprender, Deus amado, com José. José nos ensina muitas e muitas coisas, nos ensina em temor, em obediência, resiliência. José foi um servo do Senhor, que esteve a todo momento ligado, em conexão contigo, Pai. Foi iluminado, direcionado por Ti, passou por provas, momentos difíceis, mas não murmurou, não blasfemou. Se manteve firme, temente, obediente, amando a Ti sobre todas as coisas. E o Senhor o levou, Pai, a viver o propósito, a ser governador do Egito e ser uma bênção para aquela nação. E em nome de Jesus, Deus, que nós possamos também ser uma bênção, aonde pisarmos, Senhor, nós possamos levar, Jesus amado, a Tua paz, a Tua palavra, Senhor Deus, levar direcionamento, apontamento às pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar por onde andarmos, no nosso lar, nosso trabalho, vizinhança, bairro. Senhor, que o Senhor possa ser a luz que ilumina as nossas vidas. Em nome de Jesus, te pedimos, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por esse ensinamento. Continua conosco, Senhor, com as Tuas mãos estendidas para nós, as Tuas mãos de misericórdia, Senhor, segurando as nossas mãos, nos sustentando, Pai, e nos guiando em nome de Jesus para a Tua glória. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada amado, cada querido, pelo poder que há no Teu nome, na Tua palavra, Senhor. Que haja discernimento, que haja prudência, Pai, que haja planejamento na vida dos Teus servos, em nome de Jesus, Pai. Que eles decidam que eles decidam, Senhor, colocar o Senhor à frente de todas as coisas e caminhe, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, queridos. Palavra maravilhosa do Senhor para os nossos corações, de apontamento, direcionamento, né? Que o Senhor possa guiar as nossas vidas, que possamos realmente colocar as coisas em prática, tirar do papel, né? E vivermos para agradar e adorar o Senhor, e consequentemente teremos uma vida próspera e abençoada. Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.